Sejam todos bem-vindos ao 7º episódio do Get Podcast, o podcast do Grupo Evandro Tenório. Aqui é um espaço onde eu convido grandes empresários e personalidades da nossa região para contarem aqui a sua história e quem sabe vocês aí que estão nos assistindo pegam algum insight valioso, não é? Lembrando que esse episódio é um patrocínio da contabilidade do Grupo Evandro Tenório, certo? É o braço principal do nosso grupo, onde a gente tem uma diversa gama de empresas e profissionais conosco, certo? Enfim, indo agora para o convidado e aproveitando esse ano de eleição, eu trouxe ele que, além de nosso cliente, é advogado e pós-graduado em Direito Eleitoral, escritor de 3 livros, certo? Os Manuais da Eleição e, dentre outras coisas. Por favor, gostaria que você se apresentasse. Doutor Marcílio Kumaru, é um prazer lhe receber, viu? Eu que fico muito feliz de estar aqui. A estrutura de vocês é maravilhosa, assim, do estúdio. A atenção e a logística aqui, fiquei impressionado, né? Com durante o convite, né? E o ambiente extremamente confortável, Evandro. Então, tô bem feliz de estar aqui com você. Já disse que eu falo muito, então me contenha para que a gente possa narrar a história. Meu nome é Marcílio Kumaru, né? Para não tirar o sobrenome da minha mãe, Marcílio da Oliveira Kumaru. Sou advogado há 26 anos na cidade. Desde o início, acho que com 2 anos que saí da faculdade, já estudava Direito Eleitoral. De lá para cá, fiz 3 pós-graduações, uma Direito Processual Constitucional, Civil e Tributário. Depois fiz a primeira turma de Direito Eleitoral de Pernambuco pelo TRE de Pernambuco, onde conheci grandes figuras, advogados hoje de referência, tanto aqui como no Brasil. E terminei minha última pós, agora já concluí todas as provas e o TCC, mas estou esperando o título na PUC do Rio Grande do Sul sobre Direito Público. Era uma deficiência que eu tinha e a gente achou de fazer isso. Aí escrevemos 3 manuais. 2018 foi o primeiro com o Dr. Alisson, um advogado fabuloso. Depois fiz com Maria Luísa, minha ex-sócia, e agora com a doutora Luana, minha colega de trabalho. Esse ano, possivelmente, a gente não vai fazer, mas a gente pretende já fazer em 2028 nas eleições municipais. Entendi, Marcílio, coisa boa. Então, gostaria que você começasse nos falando, né, como é que foi sua infância. A gente estava conversando aqui fora dos microfones que tem muitas coisas a destacar que moldaram, né, seu caráter para vir a ser um advogado. Por exemplo, a questão do estudo do seu pai, enfim. Conta pra gente, por favor, essa história. Interessante, né? Nunca ninguém me perguntou isso, por isso que você me falou, me remeteu ao meu passado. Eu nasci ali na Rua Cristóvão Colombo, a rua da primeira delegacia, número 170. De frente fica a Compesa, né? Naquela rua que sobe o Morro Bom Jesus, onde nasceu São João, na rua paralela à Rua 3 de Maio. Acho que você não vai saber disso, mas é onde nasceu o nosso São João. O Google, depois você dá uma olhada. Então, ali eu estudei por 5 anos na escola pública, no bairro Centenário, e meu pai sempre complementava nossos estudos, fazendo muitas tarefas que meus primos diziam que não frequentava a casa da gente preocupado, porque ele mandava a gente ler os jornais para complementar os estudos. Então, a gente tinha que ler jornais, interpretar jornais para ele, e ele sempre dizia que era a única forma de sobressair, até porque ele morou em Serra dos Ventos, um lugar muito de pouquíssimos recursos, né, com muitos irmãos, e ele retratava para a gente que tinha que estudar com pé na bolsa e de gelo, né, com uma bacia de gelo, para não dormir. Começou como soldado, terminou como major da polícia. Minha mãe era uma professora, estudava ali, eu acho que minha mãe iniciou no Colégio Sinhazinha, no bairro de Salgado. E eles que complementavam nossos estudos. Depois eu fui para uma escola particular, se eu não me engano, acho que foi para o 7 de setembro. Depois voltei para uma escola pública, que foi para o Colégio Municipal. Depois terminei minha formação de nível médio no Colégio Diocesano. Meu irmão também tem essa carreira aí de estudos, e Magno, são 3 irmãos, Marcelo e Magno. Você é o mais velho? Não, sou do meio, o mais velho é Marcelo.
Marcelo trabalha no eleitoral, mas temos escritórios diferentes. Já atuamos para candidaturas diferentes. Eu acho que não me lembro da gente ter entrado em conflito. Talvez em toda a história agora nas eleições estaduais. Ele trabalhou para o candidato do PSB, Danilo Cabral, e eu trabalhei para a atual governadora da nossa cidade, Raquel Lira. Então, foi o único momento que eu me lembro que a gente teve uma eleição, cada um ao lado do outro. De um lado, né? Embora tenha uma situação interessante. Se eu estiver falando, você me interrompa. Mas Nada. eu tinha um colega, ele é meu colega, Toninho, ele é procurador da Câmara. Em 2012, teve uma eleição em Caruaru e nós éramos sócios. Foi a candidatura do então candidato José Queiroz contra Ivânia Porto. Eu acho que foi 2008. Ivânia Porto foi 2008, isso. 2008. 12 foi Miriam Lacerda. Exatamente. E nessas eleições, eu não sei se foi a 2012, eu acho que foi 2008. E nessas eleições, Toninho foi convidado pelo então candidato na época, José Queiroz. E as pessoas comentavam, será que eles estão sabendo que vocês são sócios? E a gente foi na OAB, disseram que se os candidatos estavam sabendo, as pessoas se incomodavam até da gente almoçar juntos, né? Que a gente almoçava juntos e eles estão de um lado e outro do outro, porque há uma cultura de você ser inimigo do seu candidato. Do seu candidato. O candidato tem que levar inimizade para você. E a gente nunca admitiu isso. O candidato não pode impor quem são meus amigos. E meus amigos têm que entender que aquilo é meu trabalho. Se ele não entende, é sinal que nem amigo é, né? Então, Toninho, exatamente. A gente trabalhava nas eleições e tem um fato inusitado que a gente ria, porque a quantidade de ações eram tremendas, assim, a gente mal dormia. É tipo assim, ir ao banheiro com o notebook, entendeu? Para não perder um prazo, porque os prazos muitas vezes são de 24 horas, você recebe e pode ser sábado ou domingo. Então, você recebe. E durante essas eleições, Toninho recebeu uma intimação no dia do aniversário dele. Sei. Aí ele disse, mas assim, será que não tem como poupar amanhã não? Porque não, ele me avisou que no dia era o aniversário dele. Vamos ter que fazer uma trégua para eu poder pelo menos cantar os parabéns, porque os prazos de fato não paravam. E a gente brincou e disse, eita, pelo menos você vai cantar parabéns, hoje eu não vou entrar com ação pra gente. Mas isso demonstra que a amizade da gente estava acima das questões político-partidárias, porque muito bom, quer queira ou não, Caruaru é uma cidade do interior e na época, né, ela tinha essa visão de inimizade mesmo, né? Você não conseguir ter uma convivência. Isso é um pouco da história. Eu comecei lá no início dos anos 2000, estou até hoje trabalhando no eleitoral, também no eleitoral, mas nosso escritório, como você bem disse, somos clientes aí do grupo Evandro Tenório. Nosso escritório atende em algumas áreas e com exceção que a gente só faz de forma muito excepcional no direito criminal. Entendi. Me diz uma coisa, por que eleitoral? O que é que te fez escolher? O eleitoral, ele, como muitas coisas na vida, ele chega do nada, né? Eu me lembro que em 96 me chamaram para ser fiscal de uma eleição. Sei. E depois que começaram as eleições, as pessoas procuravam advogado, a gente está em início de carreira e era convidado por um e por outro. Se eu não me engano, a primeira eleição do então prefeito Tonigel, eu acho que era Dr. Jean, até hoje Jean, um advogado excepcional. Ele montou essa equipe e eu estava nela, né? E aí eu sempre, por orientação do meu pai e da minha mãe, tudo que a gente fosse fazer, tentasse fazer o melhor possível. Tente fazer o melhor possível em tudo que você for fazer. Estou entendendo. Do trabalho mais simples que aparecer na sua vida, até na advocacia. Então eu comecei a fazer muitas anotações. Agora, antes de começar o podcast, eu pedi logo um caderno, porque eu sempre começava a anotar tudo o que me diziam para tentar com aquilo, Evandro, aprender, né? Aprender. Como eu estava ali retratando, a gente diz assim, a pessoa tem formação no meu caso, em direito. Eu sempre digo a meus amigos, a formação não é com o diploma. O curso de direito é desde o primeiro dia, pelo menos para a maioria dos estudantes, é um sacrifício dos pais e da pessoa. Então eu tive que trabalhar, como eu estava ali falando no off aqui, na barragem de Itabocas. Que era muito longe pegava um carro, depois tinha que pegar outro carro, uma área rural, para chegar lá. Quem é de Laje sabe disso, tinha um forno de cal lá, eu tinha que entrar de estrada dentro ali. Depois eu financiei um Fusquinha para mim, 75, para ir de carro, para não chegar atrasado,
para pagar minha faculdade, chegava à noite sempre atrasado, com a ajuda dos meus amigos que me ajudavam na época de passar o que já passou, o que já tinha ocorrido. Fazia massagem nas pernas. Fazia, porque eu ficava à noite dentro do carro, que é barulho enorme, 1.400 cavalos de força de barulho. Você vê um carro, tem 200 cavalos, um carro potente. Lá tinha 1.400 cavalos de força. Meus amigos não tinham conhecimento de direito. E eu dizia, isso aqui é um ambiente salubre e tal. E eles diziam, mas não, sempre foi assim. Eu digo, não, mas não vai ser, porque eu estudava... uma vez tem uma cena que eu retrato a todo mundo, eu não queria... Meus amigos começaram a querer pedir demissão por conta da dificuldade de chegar até o trabalho. Eu dizia que não. Eu peguei um ônibus, fui até o presidente da Compesa reclamar que como os lugares onde não tinha transporte público, a empresa é obrigada a levar. Eu, como estudante de direito, aquela pessoa chata, peguei um ônibus, parei em Recife, fui na Cruz Cabugá. Caramba. Fiquei na sala do presidente, ele sem entender como é que um funcionário do interior estava esperando para falar com o presidente. Eu disse, só se falasse com ele. Passei acho que umas 4 horas esperando. E quando eu conversei com ele, que eu disse que eu tinha direito a um transporte da empresa, não só eu, como todos os funcionários, eu voltei para Caruaru, cheguei à noite, no outro dia foi uma maior assim, confusão na empresa. Como é que você saiu daqui e foi falar com o presidente da empresa? Eu disse, eu tentei resolver, não consegui. Entendi. Isso fez a diferença. Isso foi em 1998. Né? Eu era meio crítico aos sindicatos porque eu queria que o sindicato lutasse por aquilo. E quando eu via que não tinha atenção especial ao interior, eu mesmo saí daqui, peguei um ônibus logo cedo na Caruaruense, fui para Recife, peguei um ônibus, desci no centro, voltei à noite e desde esse dia mudou a realidade dos trabalhadores das áreas rurais que a empresa tinha que levar, porque tem uns que chegavam a pedir demissão ou tinha que pagar quase metade do seu salário com transporte, porque não tinha como chegar nos mananciais da cidade. Entendi. Marcelo, e como foi que começou o teu escritório? O escritório iniciou com alguns amigos, a gente saiu da faculdade... Terminou a faculdade em que ano? 99, no bug do milênio, que disseram que o mundo ia parar porque os computadores não iam saber ler o que ia acontecer no outro dia. E a gente se formou e a gente alugou lá na rua do INSS, na Rui Barbosa, a gente alugou uma sala, são 4 amigos, 2 deles são magistrados, outro é advogado, e a gente no início só tinha uma mesa, então a gente revezava os horários. Caramba. Tá feito por digital aqui, a gente reservava os horários para que cada um fosse, mas todo mundo estudava paralelo e trabalhava, e a partir daí a gente foi mudando de sala, e até o dia que cada um seguiu sua vida um tempo depois. E aí o ferrado ficou eu, né? Porque os outros os colegas estão na magistratura. Então, e tentando sempre, como eu falei, Evandro, desde o início, sempre estudando ao máximo que eu pudesse, entendeu? Assim, sempre no meu limite, sempre priorizando os meus estudos. Nesse intervalo de estudos, eu tive um problema sério na minha coluna, fraturei minha coluna. Então achei que, não sei se foi algo o que houve, só que eu fui tomar alguns remédios, né? Pensando para tirar dor, e esses remédios me enganavam, eu acabei danificando mais ainda. E assim como eu sou cristão, assim, muita fé, perdi meu pai na fila de transplante, tive que parar de trabalhar, sem ele saber, como eu te falei, era concursado da Compesa, fui morar com ele meio que no hospital, quebrei a coluna em 2014 e sempre recomeçando. E sempre com suporte psicológico da minha mãe, né, que é uma professora. Qual o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai é Heleno Gomes Kumaru. Meu pai era militar, né, começou a vida lá de baixo e tendo que ajudar todos os seus irmãos que tinham uma vida mais difícil. Quantos irmãos eram? Agora tu me pegou, um monte de irmãos só. Hoje o último faleceu, que morava em Serra dos Ventos, meu tio. E sempre ajudando a vida dos meus irmãos. Para ter ideia, como meu pai contava que um dos irmãos deles até contou a gente, a própria pessoa que morreu, meu tio. Que ele ganhava dinheiro carregando caixão na zona rural. Caramba. Transportava de Belo Jardim, eu não sei se você já ouviu falar de Serra dos Ventos. Não. Serra dos Ventos nasce até um rio que vai para barragem, essa barragem grande que nós temos em Surubim, de Jucazinho. Então lá, meu tio dizia, eu tinha que carregar para ganhar dinheiro. As pessoas compravam um caixão, eu tinha que ir na cidade e voltar na cabeça, porque era mais em conta.
Caramba. Era muito interessante, assim, a situação bem adversa, bem difícil. Aprendi que a filosofia diz, por isso que olhe para trás que você sempre vai acordar, vai animado. Porque a gente, se você não olhar para trás, você não se anima. Porque se você olhar... Quando eu digo para trás, é bem para trás. Se você só olhar para ontem, você vai sempre reclamar da sua vida, achando que poderia estar bem melhor, né? Isso é tão filosófico na minha vida que na minha foto de celular é a minha foto pequena. Então, isso foi baseado na filosofia. Posso ver? Pode. Isso aqui, ele disse, olhe para trás quando você saiu. Isso aí eu demorava com meus pais, né? Eu e meu irmão dividíamos quarto. E aqui era o máximo que a gente poderia ter num aniversário, entendeu? Isso aqui era uma coisa de outro mundo, já ter esse aniversário. Todos os meus vizinhos, ninguém tinha telefone. Então, a gente tinha que chamar para atender. Entendi. Eu tinha vizinho meu que a gente pegava, ele criava porcos. Então, ele esperava a gente almoçar para ir lá em casa pegar. Jogavam, muitas vezes, videogame, que era o único que tinha na rua. E quando você olha para trás, você tem outra visão sobre você hoje. Você diz, cara, como é que eu vou reclamar de onde eu estava? Né? Onde eu estava, né? Eu tenho um colega de faculdade que eu sempre enalteço a figura dele na ausência dele, que ele passou 12 meses sem pagar a faculdade. E ele foi o último, e no final do curso, ele tinha pago com 3 meses, vamos dizer assim, de antecedência. Foi um amigo que não deixou ele desistir do curso, e hoje ele é juiz. Entendeu? A reviravolta, né? E foi muitas vezes para a faculdade a pé, muitas vezes para a faculdade a pé. E quando eu comprei esse Fusquinha, a gente ia junto, né? Dizia que a gente tinha um carro conversível inverso, porque a gente olhava o chão, porque não tinha... Então, olhar muito para trás não é querer me engrandecer, ou é você agradecer muito o que você tem hoje, o que você chegou. E você tem essa... Isso é muito mais filosófico do que só um momento, um aprendizado, sabe? Isso serve para tudo na minha forma de ver. Entendi. E dos seus irmãos? Aproveitando, falando dos seus irmãos, queria mandar um abraço para a Valentina. Se não mandar, ela vai reclamar. Sua sobrinha, né? Mas me conta aí como é a sua relação e como é que eles ajudaram. Meus irmãos também sempre foram muito, muito esforçados, né? A gente tem estilos, personalidades diferentes. Eu acho que nas famílias é sempre assim. Marcelo tem o próprio escritório dele, mas Marcelo teve que ser... Marcelo foi professor de colégio desde a época de estudante para ajudar na faculdade. Ele era professor de escola pública, eu acho que no colégio municipal. E Magno também, desde cedo, embora tenha sido formado em contabilidade, mas desde cedo trabalha... não sabia não. Magno tem formação em contabilidade, principalmente pro meu pai obrigar. Ele tinha que ter uma formação, tinha que estudar, porque ele não achava que ninguém consegue se sobressair sem estudo, a não ser que você tenha uma herança enorme. Mas ele sempre gostou de um trabalho mais pragmático, do dia a dia. Tá? E aí ele conheceu 2 amigos, Tony e Fred, e acabaram iniciando ali trabalhar com entretenimento. Entendeu? Sempre trabalhou com entretenimento, com rua, com eventos. Isso deixava ele mais empolgado no que ele fazia e fazer, promover, montar grandes festas, como já uma geração passou aqui, foram para festas deles, assim, que eles promoveram. Cada um também tem sua própria experiência, consegue fazer sua própria festa. Hoje cada um tomou seu rumo nas suas devidas áreas, mas ele sempre foi de rua, de fazer, e hoje trabalha também na direção de uma casa de apostas, nessa fase de entretenimento, né, de formação de eventos, de patrocínios. Então sempre foi, mas também desde cedo começou a trabalhar, desde a adolescência, como o Marcelo, como eu. Tô entendendo. Começou a trabalhar. Marcílio, fora dos microfones a gente estava conversando sobre um ponto que você falou que eu fiquei curioso para saber a sua opinião. Que foi, você falou sobre que hoje em dia é mais valorizado no profissional a rede de contatos do que o conhecimento técnico em si. E talvez isso daí soe como injusto. Me conta aí sua opinião. É injusto não pelo que é ensinado a gente o network. O network é necessário. Eu nunca fui bom de network, mas ele é necessário. Você conhecer pessoas, você me conhecer e eu te conhecer, como eu vou... Né? Eu aqui conversando, Ricardo me fala que trabalha com vídeos, edições. Eu, sem conhecer Ricardo, eu já achei a produção de vocês com 2 pessoas
bem diferente do que de todos esses meus 26 anos participando de entrevista e tal. De todo uma... Parece simples, ou trivial, ou natural. Não é o natural. Tanta logística que vocês fizeram, tanta... Obrigado. Tanta organização, né? Uma pauta tão... Ao mesmo tempo livre, mas ao mesmo tempo com a logística muito boa. É sinal que por trás disso vocês pensaram como é que a gente vai fazer, como é que vai ser a câmera, como é que vai ser a luz, como é que vai ser esse roteiro dele, só para ele não ter surpresa. A gente tem como critério aqui, você falar da sua vida pessoal, depois a gente entre outros assuntos, deixa o tempo rolar. E eu fiquei até envergonhado porque vocês pegaram uma semana que eu estava tendo muito imprevisto, né? E eu não queria mais remarcar. Então foi essa... E aí você entra na questão do conhecimento. Se não se conhecer, que é o chamado network, você não realmente você também não desabrocha, as pessoas não vão conhecer o potencial seu, do seu pai. Pois né? Que seu pai hoje, né? Eu conheci seu pai, talvez ele nem lembre, a gente fazendo um curso de contabilidade com uma das pessoas... Eu vou voltar ao assunto, tá? Mas com uma das pessoas mais importantes, você falou do network, eu conheci seu pai com um dos caras mais inteligentes que eu já vi na minha vida, que é professor Bill. Não sei se teu pai já citou isso em casa. Ele fala inclusive o sobrenome dele, eu não vou lembrar agora, mas pai fala que o professor Bill dava assim uma aula, uma pessoa extremamente simples, mas que sabia de tudo. Professor Bill é outro podcast teu aqui, porque as histórias dele você vai passar a sua vida contando. Ele era uma pessoa afrodescendente. Queria até contar uma história baixinho, discreto, na dele. Não chegava de terno como eu estou chegando, chegava bem normal. Eu digo a todo mundo, primeiro que é a pessoa mais inteligente que eu já vi na minha vida, que tinha resposta para tudo. O pai falou também. Tipo assim, esse símbolo do arroba, ele não é da geração Z, né? Esse símbolo do arroba, esse símbolo nasceu em tal lugar e foi por isso que usa o arroba. Por que essa... Cara, qualquer coisa, assim. Severino Ramos. Severino Ramos. Era o nome dele. Bill uma vez chegava na sala de aula quando eu conheci teu pai, né? Teu pai, um grupo... Eu queria meu sonho era ser auditor e seu pai, eu não sei se era isso ou estava se aperfeiçoando, né? Provavelmente. E aí eu me lembro que na sala de aula alguém dizia, mas Bill, eu carrego pinto de um dia, eu não sabia nem o que era isso. Caminhão de pinto recém-nascido. Os pintinhos. Só que era coisa da contabilidade, não era do meu mundo, né? Eu de direito, alguém disse, Bill, o cara nasceu com pinto de um dia, a carga, por conta do calor, 30% dos pintos morreram. Como é que eu contabilizo isso agora? E ele é analógico, não é muito fácil hoje em dia. Tá, você contabiliza assim, vai dar essa resposta. Bill passou no concurso de auditor do Estado, auditor do TCU. Bill já sofreu preconceito racial porque as pessoas não acreditavam que ele é auditor do Banco Central. Chegava para fazer auditoria nos bancos, as pessoas já achavam, achavam que eu ia abrir uma poupança. Ele chegava nos restaurantes no Recife e dizia que as pessoas diziam, o motorista fica aguardando. Ele dizia, não, mas é minha esposa. O preconceito incrustado nas pessoas, né? Mas Bill é de um ele fez, só para não esquecer, ele fez a análise quando foi vendido o grupo Bom Preço, o grupo JCPM, foi vendido, se eu não me engano, a um grupo de holandeses e foi feito um escritório de auditoria gigante, eu não sei, sediado em São Paulo, não sei se é a Deloitte, que fez a auditoria. E Bill me dizendo na sala de aula, quem me ligou foi João Carlos Paz Mendonça, para eu analisar se aquilo estava certo. Entendi. Assim, mas isso não era soberba, ele não falava, porque de fato ele era muito inteligente, né? Entendi. E aí foi onde, falando de network, quando eu conheci seu pai lá e um monte de profissionais. Só para não perder aí do professor Bill, meu pai conta uma história, sempre fala isso, né? Ele sempre puxa para não julgar os outros pela aparência e tal, porque ele fala o seguinte, que uma vez... o professor Bill foi dar uma palestra muito importante assim, o Brasil todo se juntou para essa palestra e aí ele estava sentado na primeira fileira com uma camisa de botão assim de linho e tal, como você disse, bem simplório, uma malazinha. Isso, e aí o cara achou que ele era de repente um garçom do estabelecimento ou então alguém do staff do evento e perguntou se ele podia pegar uma água e ele, com toda humildade, falou, óbvio que eu posso pegar uma água para você. E aí entregou ao rapaz e quando o professor Bill subiu para dar a palestra, o cara, assim,
como é que eu posso dizer, envergonhado, se levantou e foi embora. E Painho fala que ele ia dar palestra nos Estados Unidos, a família dele ia para os parques e ele ficava estudando. E, no hotel. e ele dizia que a família dele dizia, faça isso não, Bill. Ele ia né, para dar palestra e ele passava o tempo estudando. Essa história que ele foi convidado, eu também teria uma lição de Bill. Ele dizia, depois dessa cena, ele dizia que se você for importante naquele lugar, não precisa chegar a sentar na primeira fileira. As pessoas, quando vê que você é importante, elas vão lhe convidar. Né? Não precisa você estar ali na primeira fileira para ser reconhecido. Eu já sentei nas primeiras fileiras e eu fui chamado para entregar água. Talvez pela aparência, pela cor da pele, pela minha forma de me apresentar muito simples. E as pessoas me chamavam para pegue água ali, porque está naquela vaga. Já me olhavam. Quando viam, eu estava palestrando. Né? Bill já fez prova de concurso que pouca gente passou, tiveram que refazer a prova, de tão difícil. Então, assim, e você não daria nada por ele. Obviamente, se Bill, ele se sobressaiu com 100% com os estudos, porque ele não chegaria a lugar nenhum pelo toda uma carga de preconceitos que nós temos de avaliação de alguém. Toda essa carga que a gente também carrega, pouquinho, mas a gente carrega por ser nordestino, quando vai para o sul, quando a gente vai fazer palestra, quando a gente vai para o evento. A gente carrega um pouco, mas Bill deve carregar muito mais, carregou. E tudo ele teve que se sobressair para mostrar quem ele é. E você falando de network, o network é importante. O que eu falo não é network. O que eu falo é, hoje em dia a gente tem visto o quanto a influência dos seus laços sanguíneos ou de amizade se sobressaíram com relação, de uma forma muito mais gritante, com relação ao conhecimento mesmo. Entendeu? Eu tenho conhecimento, eu estudo, eu faço isso. Não, mas você não é filho de alguém, você não é amigo de tal pessoa, você não conhece tal pessoa, então você vai ser auxiliar do que não estudou. E conhece o pessoal. Isso dói um pouco, sabe? Porque diz, caramba, só que muitas vezes também você só ter conhecimento, só ter network, só ter laços. Se você não tiver conhecimento, você também tem um pouco de prazo de validade. Né? Eu aproveito aqui, vou citar o nome de um magistrado aqui, que, Caruaru, já passaram excelentes magistrados, e é muito chato estar citando um ou outro, mas tem um que talvez um dia vai ver que eu gosto muito do filho dele, Dr. Maru, pai de Breno. Mas Dr. Maru, ele não deve lembrar disso, mas eu já desabrei no filho dele. Uma vez foi a minha primeira pós, foi Dr. Maru, estava dando aula. Foi meu professor de faculdade. Eu acho que ele tem a vocação para ser juiz, de tudo que é problema em Caruaru, ele se envolve de São João, de futebol. E ele dizia que muitas vezes, e com o tempo, a credibilidade tem um valor, né? Claro. Às vezes um cara chega lá com um monte de material, papel, e aquela pessoa não conquistou a credibilidade. E um cara chega com 2 folhinhas de papel, o juiz dá uma atenção enorme. E ele dando aula sobre ter credibilidade. Então, de fato, o network mais... os laços que as pessoas têm hoje em dia estão muito claro que elas têm muito mais valor do que o seu conhecimento. Agora, também se você tiver laços e você não tiver conteúdo, você vai ter um prazo de validade, porque aquilo vai ser ruim. Essa é eu estou falando aqui, na verdade, em nome de centenas ou milhares de profissionais que sentem isso, né? Essa dificuldade. Mas, eu sempre digo, isso não é o fim do mundo. Você pode estudar, criar boas amizades, e você conquista o respeito. Só é ter um pouco de paciência. A gente está numa sociedade um pouco imediatista, né? Eu tenho que ser foda amanhã, eu tenho que estar rico amanhã, eu tenho que estar... Não vai ser. Não vai ser. Você tem que... O tempo. Eu estou falando do teu pai aqui, eu nem me lembro que ano foi essas aulas que a gente teve de Bill. Para Evandro e o grupo dele tá onde está, né? Ou para que você esteja aqui usando o nome do seu pai suou muito, entendeu? Talvez não só seu pai, seu avô. Então, hoje em dia você já pegou uma coisa mais facilitada, que não é ruim, mas já pegou o nome do seu pai. E eu me lembro quantas vezes no final de semana, no lugar de estar numa festa, ele estava lá estudando dia de sábado, o dia todo, para saber contabilizar o pinto de um dia, para que hoje ele esteja com o nome que teu pai tem, a referência, o grau de laço de amizade que ele conquistou, mas com muito conteúdo. Entendi, Marcílio. Então vamos dar seguimento aqui.
Me fala uma coisa, o que é que um político ou um partido... Primeiro de tudo, vamos fazer um lobby do que é o direito eleitoral, certo? Quem é que é o teu cliente? É um partido, um político, algo mais? Não, o cliente ele tem uma vulnerabilidade enorme, tá? Vulnerabilidade. Esse laço de advogado eleitoral com partido político, ele é muito mais em Brasília do que em outros lugares. Brasília porque existe uma norma, pra você entender. Certo. Você vai ver na televisão, você e quem está vendo o nosso podcast, quem tem a paciência de ouvir esse podcast longo, mas eu disse a ele que eu falo muito. Mas a gente pode ver hoje nas a gente veio partes, para abrir né? o recorde. Existe você vai assistir televisão hoje à noite e você, Ricardo, vai dizer fundo eleitoral, 6 bilhões, 5 bilhões, muitos bilhões. Sei. Cadê esse dinheiro? Esse dinheiro existe, mas ele é concentrado na direção de um partido. Certo. Na direção. Essa direção do partido fica muitas vezes sediada em Brasília. Então, os advogados dos partidos de âmbito nacional têm um vínculo maior com aquele partido. Normalmente, tem um vínculo de atuar nas causas que estão em Brasília. Então, lá, de fato, há essa distribuição pelo Brasil. Algumas coisas que você entender. Um partido político, aí vem um jogo. Vamos falar do jogo até chegar à advocacia. O jogo político. A gente está na eleição nacional. Os partidos vão investir muito em deputados federais e senadores. Mas por que não investe no estadual ou no vereador? Porque esse dinheiro do fundo ele é baseado na sua representação no Congresso. Entendi. Então, quanto mais ele tem gente no Congresso, mais dinheiro entra para o partido. Entendi. Se ele tiver muito deputado estadual, muito vereador, não significa muita coisa. Financeiramente, não. Tá? Então, quanto maior o partido tem representação, mais dinheiro ele recebe. Qual o partido que tem mais dinheiro hoje? É o PSD? Eu imagino que tem a maior banca. Eu não sei qual é. Nas outras eleições, se eu não me engano, os partidos que faziam parte dos candidatos a presidente, se eu não me engano, era a União Brasil e o PT, era o que dominava o volume, né? Na casa de 1 bi, 700 milhões, é muito dinheiro. Sei. Então, a gente, com essa mudança que a gente vai ver... houve muita mudança, né? A gente teria que ver a representatividade hoje, mas o MDB sempre teve muitos candidatos, o PT, por ter um governo do PT, União Brasil, que agora com a federados eles ficam mais fortes, eles tiveram sempre, possivelmente o PL é um grande partido, por quê? Porque o Brasil polarizado, a gente tem Bolsonaro e Lula, então geralmente essas pessoas fazem maior bancada tem mais dinheiro. Entendi. Todos os partidos centro, direita ou direita vão querer um candidato feito Bolsonaro porque ele vai levar muita gente. Quem está na esquerda quer um candidato como Lula porque leva muita gente que associa sua imagem para se eleger. Entendi. Né? Jogando sua candidatura para um âmbito nacional. Né? Isso fortalece e quanto mais deputados eles fazem, mais o partido arrecada mais tem mais dinheiro para a campanha e etc, etc. Se eu acho correto o fundo partidário nesse montante, não. Não Entendi. acho, porque eu sou de uma época que as eleições eram de papel, de bandeira. Hoje em dia as eleições são eletrônicas. Uma eleição gratuita. Pago. Então, se você tem um bom editor, um bom marketing, uma boa eloquência e tal, você vê candidatos aí que não gastam nada, só com as redes sociais conseguem arregimentar milhões de pessoas. O advogado eleitoral, não sei se foi essa a pergunta. Foi sim. Onde é que ele entra? Ele já deve estar no jogo para quem quer ganhar desde o ano passado. Eu quero ganhar as eleições. Eu não vejo... Eu tenho 3 profissões sem querer desprezar nenhuma outra profissão. Mas, assim, tem profissões que você precisa de um planejamento prévio enorme, muito longo, que é medicina, contabilidade, direito. Você precisa de um planejamento muito lá atrás para... eu quero viver muito mais tempo. Você tem que contratar um médico hoje pensando quando você tiver com 80 anos para você. Não é 5 anos antes. Né? Se você não quer... Você abre uma empresa de contabilidade pensando como é que ela vai estar há 30 anos. Daqui a 30 anos você tem que dizer, eu tenho que fazer um planejamento agora de como eu quero crescer, o regime e tal. A advocacia, se você não tem um planejamento, você só espera por conflito, você já entra no vulcão explodindo. Não vai ser a mesma coisa. Porque o advogado eleitoral ele precisa ser contratado antes. Porque tudo que um candidato estiver fazendo, e hoje a lei é bem esticada. O ano passado,
O cara pode ganhar e pode ser cassado. A gente acabou de ver a cassação de um governador do Rio de Janeiro. Foi? Foi. O governador foi cassado, mas ele renunciou antes, mas ele vai se tornar inelegível, que possivelmente. Foi o que fez aquela operação. Tá. Isso são fatos que ocorreram na eleição para governador passada, no ano anterior da eleição. Entendi. Se tivesse sido julgado logo, ele podia estar fora do cargo e poderia passar 8 anos fora do público. Aqui nós temos o caso do ex-governador de Alagoas, Fernando Collor. Também ficou inelegível e agora está de novo, se não me engano, está cumprindo pena. Então, a vida política de alguém, eu estou até com receio, quando eu falei dessas profissões, eu estou falando do ponto de vista macro, assim. Claro que todas as profissões precisam de um planejamento, todas. Quando você contrata qualquer profissional que seja em cima da hora, ele não vai conseguir corrigir as coisas a tempo. Mas eu estou falando de um ponto de vista aqui, pessoal, muito do simbolismo das profissões, só para... Qualquer profissão precisa de planejamento, porque hoje em dia os recortes nas falas da gente dão uma interpretação que as pessoas querem, né? E há uma falta de decência nessa questão de recortes. Eu quero pegar Evandro e dizer que Evandro é preconceituoso, que Evandro falou uma bobagem, eu recorto a fala dele e ele vai falar bobagem naquele recorte. E aí tira todo de um contexto. Exatamente. Mas é onde mora a propaganda, né? Então, o advogado eleitoral deveria ser contratado em 25, alertando os candidatos do que ele pode ou não fazer de gravidade de lá. Nesse momento, os candidatos já podem ser condenados por propaganda antecipada. A gente tem o caso do atual presidente Lula com a escola de samba, que possivelmente deve chegar a ter um julgamento, talvez incorra em multa, né, ou algo mais grave, não se sabe. A gente tem o caso do ex-presidente que está com problema judicial de atos que ocorreram bem antes da campanha, no ano anterior da campanha. Possivelmente um advogado foi chegar e dizer, você precisa ter uma orientação. Não é a hora. A eleição só vai começar depois de São João. Né? Essa falta de planejamento pode você ganhar e não levar, pode você ganhar, levar e depois perder, ser retirado, pode você incorrer em multas eleitorais que até hoje muita gente parcela. Então, o processo eleitoral que você está vendo nas redes sociais aí ele já possivelmente ele tem ali a figura de um advogado eleitoral que está dizendo, isso aqui é perigoso, isso aqui não é. Isso aqui você quer correr risco, pode. Não é um advogado contratado para as eleições. Aquele advogado ele só vai tentar remendar muitas coisas, entendeu? É muito importante que ele já esteja contratado nesse momento para fazer uma série de atos, porque a lei mudou. Na verdade, a lei eleitoral talvez seja fora tributária uma das leis que mais mudam para os anseios das pessoas. Antigamente podia fazer propaganda e poste. Foi mudando. Algumas coisas mudaram e não vigoraram. Como eu particularmente, sou contra a pesquisa. Teve uma lei que disse, vai ser proibida a divulgação de pesquisa 15 dias antes. A lei foi alterada, porque pesquisa para mim é outro assunto, é um ponto de manipulação das pessoas. Vou anotar aqui para a gente falar. Então, o advogado eleitoral, ele no eleição municipal, por exemplo, nós temos milhares e milhares e milhares de candidatos. As pessoas precisam receber uma orientação. Agora mesmo nós iremos semana que vem para Pesqueira, depois eu estou indo para um congresso em Alagoas. Só de orientação, não é nem aos pré-candidatos, é as pessoas que ajudam os pré-candidatos. Nas eleições estaduais, geralmente são os vereadores que apoiam os seus candidatos a deputado federal e estadual. E o que é que ele está fazendo agora que pode ter consequência para o candidato dele? Então é isso que está sendo... É muito importante que as pessoas estejam cientes disso. Eu tenho uma pergunta. Você falou aí que a assessoria com o advogado... Eu estou te olhando, eleitoral, mas eu não sei se o correto é te olhar para a câmera. Você que sabe. Se olhar para mim, possivelmente vai pegar... Aliás, as duas câmeras vão pegar. Enfim. Vamos lá. Pré-candidatura. O que é que pode e o que é que não pode? A gente falou, né, que tem que ser antes, ou seja... Pode tudo. Dá um exemplo aqui. Vou dar. É o seguinte, a gente viu agora na semana passada ou retrasada, eu não lembro, as filiações aos partidos. Eu acho que isso aí já é você querer se promover, certo? Por exemplo, a gente teve o meu candidato, por exemplo, a deputado estadual, eu vi que ele se filiou a um partido muito forte. Ou seja, isso aí já me deixa feliz, já me deixa ansioso para a eleição.
qual é o limite que ele pode divulgar esse tipo de coisa para não parecer uma... Como é que você falou? Uma propaganda antecipada. Uma propaganda antecipada, isso. Propaganda antecipada, vamos dar correto. Propaganda antecipada irregular, porque a propaganda antecipada todo mundo está fazendo. Né? Propaganda, se propagar, todo mundo está fazendo. Pré-candidatura, não deixa de ser. Antecipada. Onde é que, eu acho que a sua pergunta é, onde é que isso é irregular ou não é? Qual é a linha, né? As eleições no Brasil, elas já foram de 90 dias, depois mudaram, hoje são 45 dias. Foi observado que a eleição de 45 dias, ou as eleições hoje, se for a 45 dias, Evandro, se eu sou o prefeito candidato à reeleição e Evandro vai concorrer comigo, eu tenho todos os dias, eu estou na TV e na rádio, estou na... Cadê Evandro? Só pode aparecer faltando 45 dias? Como é que as pessoas vão te conhecer 100% de Caruaru, a ponto, eu não estou falando de votar em você, a ponto de você conseguir se propagar e atingir 100% da cidade para que as pessoas pelo menos pensem em votar ou não em você. Teoricamente isso é impossível. Você pode dizer o que é que acontece. Por isso que pesquisa tem que ser avaliada. Para chegar na sua resposta, eu tenho que dar esse contexto. Se você coloca uma pesquisa eleitoral que eu tenha 50% dos votos, ou 40% dos votos e Evandro 30%, para quem trabalha no direito eleitoral, talvez eu tenha 40%, Evandro 30%. Talvez Evandro esteja na minha frente. Aí você disse, mas como assim? Matemática é uma ciência exata. Você tem 40%, eu tenho 30%. Eu disse, tem. Há diversos elementos. Primeiro, eu posso ter chegado no meu pico de votação. Segundo, eu posso ter um alto índice de rejeição. Terceiro, que é o mais importante, Evandro é conhecido por quantas pessoas? Quantas pessoas na pesquisa sabem quem é Evandro? A gente fez uma pesquisa, Marcílio é conhecido por 90% da população, Evandro só é por 50%. Quer dizer e teve que 30%. Se você não souber fazer uma leitura estatística e de propaganda, você vai levar seu candidato a perder a eleição. E você desiste da eleição achando que está perdido. E o cara que está na frente acha que está ganhando mesmo, não está. Então, o importante é que você esteja, que Evandro chegue no final da eleição e diga, não, Marcílio conhece 90% de Caruaru, conhece ele. E 90% de Caruaru me conhece. Entendi. Entendeu? Porque ele com 90% atingiu 40%, talvez que eu com 90% atinja 50%. E aí que observaram que quem tinha poder econômico de se propagar e quem estava no poder há muito tempo sempre engolia quem estava querendo entrar na vida política. Entendi. A famosa tem então, a máquina na mão, né? Exatamente. Então vamos para pré... Aí foi que onde o legislador começou a dizer assim, vamos autorizar a pré-campanha. Deixa Evandro chegar e dizer, olha, eu não vou pedir voto, mas se o partido quiser me lançar, sobre a juventude eu penso nisso, sobre o São João eu penso nisso, sobre coleta de lixo reciclado eu penso nisso, sobre o parto humanizado, sobre a causa animal que a gente está vendo aqui, eu penso nisso, sobre a questão, um assunto que sempre vem à tona, né, aborto, sobre a questão da liberdade religiosa eu penso nisso. São muitos assuntos, são muitos segmentos. Sobre reforma agrária eu penso nisso. Se você for falar em 45 dias, não dá tempo. Aí disse, Evandro, você pode falar sobre tudo. Se na convenção o partido lhe escolher você, as pessoas, pelo menos, parte da população já te conhece. Entendi. Entendeu? O que é que você não pode fazer? Você não pode pedir voto. Não pode pedir voto. Ou você não pode dizer, eu vou usar um jingle de campanha, que eu vou usar na campanha, já vou começar agora. Não, isso aí é irregular. Entendi. Você não pode misturar a campanha com a pré-campanha. Mas sua plataforma e Evandro chegar a dizer, eu vou pedir apoio a Ricardo, vou pedir apoio a partido tal, você pode falar. Isso foi democratizar e tanto a você o direito de se propagar, quanto a mim eleitor, ter o direito de escolher. Porque do jeito que era, a gente só escolhia os antigos, porque a gente não conhecia os novos. E aí começou essa pré-campanha, onde seu candidato aí que você viu se filiar, você agora acabou de me responder. Eu sei onde meu candidato está, eu talvez já sei o número que ele vai estar, talvez eu já sei as alianças, inclusive eu já vou pensar como defendê-lo de uma acusação injusta sobre isso, porque nem tudo é o que ele quer. E também tenho como pontuar alguns erros dele aqui. Entendi. E eu quero ver as andanças do meu candidato.
tá? E já vou estar de olho, inclusive vou compartilhar com A, B ou C algumas coisas que eu acho massa aqui dele, para quando chegar lá, se ele for o candidato, eu possa ir, não mandar recurso para ele não tiver tempo de TV, tiver nada, as pessoas podem dizer, cara, aquele teu amigo Evandro, parece que é um cara que eu me... Porque os 45 dias não ia dar tempo. Entendi. Então a pré-campanha é muito importante para isso. Eu começo pelo menos o ano já sabendo todo mundo que eu vou votar. Você já sabe quem é que você vai votar? Não, mas isso não é comum. Você é uma exceção. Se você hoje fizer uma pesquisa aqui, pode ser por telefone, quem as pessoas votaram nas últimas eleições para deputado estadual. Eu lembro tudinho que eu votei na minha vida. Mas isso é uma exceção. As pessoas não vão saber. Você tem uma vida política social mais ativa, né? Você trabalha no grupo do seu pai, de Evandro Tenório, que vocês discutem políticas todo dia, discutem tributos, taxas, burocracia administrativa, política tributária, dificuldade, falência de empresa, vocês discutem o reflexo disso no emprego, vocês discutem, que eu já discuti com seu pai, fiscalização tributária, onde vocês acham que é justo, que é injusto. Vocês estão discutindo política todos os dias. Por que tal empresa está dando certo? Folha de pagamento, os encargos, por que está gerando... Vocês discutem política o dia todo, porque política foi tratada hoje em dia como um palavrão. Mas política é isso, né? Sociedade você pode odiar a política, cara. Só quem pode trocar a luz do poste é um ato político. Né? Só que o maior modal, você sabe que o meio de transporte que mais causa acidente no mundo, você sabe qual é? Não, é carro. Calçada. Calçada tem mais problema de mais acidentes uma hora dessa do que com carro. É um modal de transporte calçada. Quem não gosta de política, que não lê sobre urbanismo, quantas pessoas uma hora dessa, quantos idosos estão inválidos porque caiu numa calçada? E quantas pessoas foram para o hospital no lugar da vaga porque a calçada é esburacada e os idosos caíram, alguém caiu na calçada? Então, isso é política. E só quem pode mudar aquele modelo de calçada com drenagem para que as pessoas possam caminhar e não cair, não ter um acidente, é um político. Entendi. Então, essa aversão à política que é antiga também não deixa de ser uma jogada, de dizer, não entra na política não, tal. Mas você está discutindo política toda hora, né? Então, você é uma pessoa mais politizada, mais antenada, e seu pai e você e o grupo do seu pai discutem política, por isso que você sabe. Porque se alguém falar de algo dissonante ao que vocês acreditam, sobre política tributária, por exemplo, talvez vocês vão criar uma barreira. Entendi. Você disse que ia falar de pesquisa e tal, que pode enganar. Eu sou contra a pesquisa, sempre fui. E fiquei feliz, acho que eu não sei se foi em 16, o Congresso fez uma legislação proibindo pesquisa 15 dias antes. Eu atuando como advogado eleitoral, a gente vê... Só pode até... Não, agora pode até, no dia pode. Tá. Só é cumprir as regras do jogo e pode. Mas a gente via, eu defendi casos de pesquisas eleitorais, Evandro, em que a pessoa... Você dizia, eu quero questionar esse instituto de pesquisa que, vamos dizer que todos os institutos, eu e Evandro, a gente está numa casa ali de 10% de diferença. Aí sai uma pesquisa, Evandro, com 30% na minha frente. Para o consumidor que... a redundância que eu falo, para o consumidor que vai consumir aquilo, é uma maravilha. Por que é uma maravilha? Porque as pessoas gostam também de ter o voto útil, o voto de quem vai ganhar. Né? Você causa um efeito psicológico 100%. De desânimo também no outro. Né? Você tira o patrocínio. Você não consegue patrocinar um jogo de futebol sem ninguém no estádio. Mas você consegue patrocinar o Santa Cruz na 4ª divisão, mas tem lá 50 mil pessoas. O patrocinador gosta. Mas se uma coisa é enfraquecida, as pessoas não gostam. Então, o efeito da pesquisa é muito danoso. E a gente vê instituto de pesquisa numa casa, no interior de uma cidade do Paraná, de São Paulo, que você diz, como é que é uma empresa? Que o endereço do cara é o apartamento dele, ele está fazendo pesquisa em Caruaru, que custou 10 mil reais. Não tem como aquilo dar certo. Hoje, eu acho que foi o Sistema Jornal do Comércio lançou que só vai publicar agora 2 institutos de pesquisas. Eu acho que é o Datafolha e o IPEC. O IPEC eu acho que é o ex-IBOP, eu não sei. Não sei se foi o IPEC. Sei que eles disseram que só vão lançar 2 institutos de pesquisa. Porque é muito ruim para se proteger. Entendi. Veja, quem controla a rede social, a falsidade, as notícias fakes, que hoje está muito na moda esse debate, quem controla, o Estado não consegue, o Judiciário não consegue controlar. Só quem controla é nós mesmos, na desqualificação. É verdade. Você não consegue controlar a notícia falsa, a não ser que você
a sociedade começa a desqualificar aquilo ali e aquilo vai perdendo sentido. Porque não dá tempo a ver se aquilo é fake, se aquilo não é fake. Não dá tempo. O efeito já é danoso e muito rápido, né? Então, por isso que, embora que essa lei foi declarada inconstitucional, e hoje pode lançar até o último dia. Você vai ver que em todas as eleições, no dia da eleição, o seu candidato tem uma pesquisa ganhando, o candidato que você não quer tem uma pesquisa ganhando. Isso não é isso não é informativo. Isso deixou de ser informativo. Isso é para esquentar Isso não deixa de ser uma manipulação, né? Entendi. Não deixou de ser uma manipulação. Olha, é o seguinte. Indo para esse próximo tópico aqui, eu acho muito interessante dizer uma coisa. No podcast que eu fiz no 3º episódio, o entrevistado me perguntou assim, eu não entendi muito bem, aqui não tem nenhuma pergunta de contabilidade. Eu falei, veja, o tema é o meu convidado, certo? Então, já que estamos com o advogado eleitoral, vamos falar da política atual, certo? Sobre o estado de Pernambuco. A gente vê aí, e quero saber sua opinião sobre o cenário mesmo, sabe? Assim, Marcílio Pesquisas. Eu vou tentar ser imparcial, veja, Tá. todo mundo é parcial. E quem me conhece sabe que eu tenho meu voto já, minha predisposição de voto já muito clara. Só que eu vou tentar, que eu acho que se espera uma certa imparcialidade na minha resposta sobre Pernambuco. Certo. A gente vê aí que, não é novidade para ninguém, que João Campos ele é muito forte politicamente e Raquel tá com a máquina na mão, certo? E aí, ao mesmo tempo, os dois têm escândalos, tá? A Raquel tem o escândalo da empresa de ônibus do pai dela. João Campos tem o escândalo do concurso. Tem o escândalo agora do hospital da criança do Recife. Tem o escândalo das pontes. Enfim, o que é que você acha que vai dar? Os dois estão conforme o direito eleitoral? Eu estou me sentindo muito à vontade de falar aqui, que bom. Tá bom. Porque a gente fica muito polido quando está numa entrevista de rádio, muitas vezes, sobre algumas coisas. Primeiro, a gente tem que reconhecer alguns fatos para que a nossa opinião seja mais balizada, né? Não falar sobre muita emoção, sinceramente a nossa conclusão também é muito emocionada. A gente tem 2 candidatos jovens, né? 2 candidatos que têm um histórico de êxito, tanto Raquel na sua vida pessoal. 8 anos aqui, ela foi deputada. Ela já foi deputada, eu não sei se ela foi deputada por 2 vezes, prefeita por 2 vezes, candidata a governadora, eleita. Exitosa também na avaliação das pesquisas todas, que ela tem acima de 60% na avaliação pessoal como positiva. Exitosa também por sair do interior e ultrapassar todas as barreiras. Pois é. Exitosa também por ter um fato trágico na vida durante o processo eleitoral, no sendo dia da mãe, eleição, né? E ter um psicológico, parar as suas eleições é uma coisa inusitada, parar por 15 dias suas eleições e deixar que os adversários corram solto até que ela se restabeleça, com apoio possivelmente psicológico, espiritual, familiar. Então, a gente está falando de uma pessoa que tem um histórico político de êxito e pessoal de se sobressair muito grande, que é Raquel. João, ele tem um histórico familiar também de altos e baixos, mas muito exitoso, no sentido de que ele vem... Eu sempre digo assim, veja, o avô dele, quando eu comecei a vida, o avô dele era governador. Miguel Arraes. E aí eu passa pelo pai que teve um problema na política lá atrás, bem difícil, mas saiu das cinzas, né? Saiu de uma candidatura de 3, 4% e foi eleito governador. Caramba. Se eu não me engano, na eleição de 2006. Ele era 3º lugar, a eleição era contra... Jarbas, eu imagino. Não, Jarbas não. Jarbas estava saindo, era Mendonça e Humberto Costa. Ele era o 3º, mas lá embaixo, tá? Tipo 5% para baixo. Entendi. E ele virou governador. Se não fosse um episódio trágico, ele podia hoje estar na presidência da República pela sua habilidade na fala, na habilidade de articulação enorme. Eles têm um DNA político muito forte em Pernambuco, né? PSB, João. O João foi muito jovem, prefeito, né? Tá com 30 e poucos anos. Foi com 73% agora na reeleição, no primeiro turno. O índice de votação dele foi altíssimo na capital, tá? Meio que dizimou qualquer oposição. Isso, democraticamente, eu acho muito ruim. Você não ter um olhar de contrariedade. Democraticamente, isso é muito ruim. Você não conseguir
mas também não retira o mérito de alguém conseguir um alto índice de conseguir dizimar qualquer fala e opinião contrária. Eu digo isso porque os candidatos tiveram resultados pífios em relação a ele, numa capital que tem muitas faculdades e tal, ou seja, politizada, né? Então, são dois candidatos de histórico. Raquel tem um pouco mais de tempo de vida, ou seja, um pouco mais de experiência que só conquista com o tempo. Mas são dois candidatos exitosos, são dois candidatos que conseguem conversar com o seu eleitor e muitas vezes pagam preço pelos seus erros mesmo, né? Não é nem a concorrência, eles mesmos podem errar ali em um certo momento e tal. E erram. Mas assim, a gente tem uma disputa, Pernambuco sempre foi polarizado, a última eleição foi, eu sempre digo que o estado foi fatiado em 5. Tava me falando fora do microfone. Parece que cada um teve ali próximo de, eu acho que quem teve menos foi Danilo, mas próximo de 800 mil votos, se eu não me engano. Então foi fatiado em 5 milhões, assim, cada um fica com 1 milhão. Então foi conseguindo fatiar, você vê que o candidato do Recife, aquele menino da região, ex-prefeito Anderson Ferreira. Anderson Ferreira, André é o irmão. Foi quase 1 milhão ali. Miguel, quase 1 milhão vindo do sertão, com a região de baixa densidade de votos, porque Recife tem uma densidade alta, mais de 40%. Raquel saindo do Agreste com a densidade de votos alta. Assim. E Marília da família real, né? Marília também faz parte do mesmo DNA de votos. Já tinha um recall muito grande de várias eleições de prefeito, mas faz parte desse conglomerado de familiar. Então o sobrenome dela, e isso não diminui aqui Marília, mas o sobrenome dela é fato que ajuda muito você chegar num lugar, são Marília Raiz. Né? Isso ajuda muito até para gerações anteriores. Vem Danilo, que estava com a máquina na mão, o PSB, que tem uma habilidade enorme, conhece Pernambuco há muito tempo. Tal. Danilo era o vice de Paulo Câmara, imagino. Não, eu acho que ele foi secretário de Educação, se eu não me engano, do governo de Paulo. E aí você tem uma eleição daquela. Nessa, voltamos a uma polarização, né, de quem já governou Pernambuco por quase 16 anos e Raquel nesses últimos 4 anos, os dois vão mostrar seus históricos, né? Raquel tem um intervalo de tempo muito grande, mas tem muita coisa a mostrar. E João tem muitas coisas aí, principalmente do lado do pai dele, para mostrar. E aí vai ter esse embate, né? Esse embate, ao meu ver, eu fico triste porque o embate não só vê do lado estrutural do Brasil, de Pernambuco no sentido de obras, a gente nota que a política é muito forte. Né? Muitas vezes um candidato que tem um poder político maior do que sua história política se sobressair. Né? Eu digo isso sem desmerecer nenhum dos dois, como eu disse, eles têm históricos exitosos. Mas muitas vezes você tem uma série de obras, uma série de trabalhos, e o outro tem uma conjuntura política maior e se sobressai. Entendi. Aí você faz uma reflexão, será que a população avalia o meu trabalho ou a minha estrutura política? Porque eu estou pagando um preço por trabalhar, mas não fazer política. E esse aqui diz, não, mas eu faço política, mas trabalho. Mas o que é que mais pesa na hora do voto? A minha política ou minhas obras? E aí eu não estou dizendo e nem estou diminuindo, nem enaltecendo nenhum dos candidatos. É uma visão minha, Marcílio, como advogado eleitoral, como cidadão e eleitor. Com o tempo, eu percebi que a questão política se sobressai muito. E eu digo isso em âmbito nacional. Em âmbito nacional, a gente não está discutindo. Quando eu digo a gente, é quem elege. Certo. Eu e você, Evandro, a gente não eleger ninguém. A gente está falando das massas. Elas estão discutindo políticas públicas ou estão discutindo o candidato? Se o candidato faz alguma coisa positiva, você vai aceitar aquilo como algo positivo ou porque você tem uma visão política diferente, ele pode fazer o que for? Você está pensando na questão tributária do seu país ou você só está pensando no seu candidato? E me perdoe essa crítica, não sei se eu digo da sua geração. Muitas vezes um discurso pequeno, de você dizer assim, eu não voto nele, mas isso é positivo. Eu tenho dificuldade de ouvir isso. Entendi. Eu não voto em A, mas isso é positivo. Tá? Tô entendendo. Eu não voto em B, mas isso é positivo. Tá? Eu vou dar exemplo aqui para não fugir da raia de 2 pontos negativos que eu acho nos candidatos que hoje são candidatos nacionalmente. Eu teria vários negativos para dar os 2.
Mas, por exemplo, você nota que o presidente da República ele não tem uma boa linguagem na área de segurança pública. Ele não percebeu que a segurança pública atinge uma pessoa que uma hora dessa está no ponto do ônibus. Entendi. E o seu celular é uma ferramenta de vender qualquer coisa. Bolo de pote. Bolo. Eu vendo bolo pelo meu celular. Eu mando entregar. E a pessoa leva o celular daquela pessoa que está parcelado em 10 vezes. Então, é uma linguagem... Eu digo isso que eu fui para o Chile e eu sabia não, né? Todas as pessoas que estavam lá diziam que quem ia ganhar era a direita lá. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, é porque eu moro na Colômbia, eu moro na Bolívia e, cara, a gente enxerga nos partidos mais à esquerda não ação muito pesada contra a violência. Eu não moro aqui por prazer, eu queria morar no meu país. Entendi. E aqui quem vai ganhar a direita por conta disso. E olha que isso reverberou pela América Latina. Você nota que quando o presidente Lula fala sobre segurança, ele perde votos. Estou entendendo. Aí você vem para... Mas também, ao mesmo tempo, se ele fizer uma política tributária positiva, por exemplo, a atividade comercial no Brasil estava ruim. O cara pega e faz uma taxação à China, que tem muito subsídio, tem um trabalho lá que não é controlado, não tem as mesmas leis trabalhistas, para melhorar a produção nacional. O cara que não gosta dele sabe que está certo, mas não reconhece. Isso é uma falta de discussão política. Não, mas não precisa votar nele. Mas admite que está certo. Mas tem que admitir que algumas políticas estão corretas. Do outro lado, alguém fala de segurança pública, que é o que o povo quer ouvir. Talvez fala de uma linguagem mais exagerada. Mas se a pessoa tem aquela quantidade de votos, é porque aquilo está atingindo um segmento muito grande. Tá? E não é porque a pessoa discorda daquele segmento e diz, a questão da segurança pública é uma questão que não é auxiliar. Eu digo isso porque eu também tive uma experiência de ir para Nova York e eu sempre gostei de política. Eu chego nos cantos perguntando para aprender. E eu vi uma pessoa fazendo café, era um universitário que estava fazendo café sozinho, 3 da manhã. E sozinho. Eu disse, cara, no Brasil ele estava sendo assaltado, né? Ele disse, não, cara, é muito melhor trabalhar de madrugada, eu descanso de manhã e estudo à tarde. Mas e o assalto? Ele disse, cara, aqui é muito baixo o nível de assalto. Tem muitas câmeras, tal, tem uma política de segurança muito dura, mas pode ter, mas é muito mais baixo. Eu disse, cara, como a segurança interfere no trabalho daquela pessoa, né? Então, falar de segurança e pública, se eu não gosto de um candidato X, eu tenho que dizer, cara, isso é um assunto que tem que ser levado mais a sério, né? Do mesmo jeito, quando a pessoa faz coisas absurdas, como está apoiando um país que está me taxando. Como é que o cara está apoiando um país que está me taxando? Eu tenho que dizer, cara, eu voto nele, mas isso está errado. Entendi. Isso está errado, cara. Um país que está pensando nele, está me taxando. Você vê que o Canadá não gostou. Nenhum país fez. Aqui no Brasil a gente viu um monte de gente apoiando. Isso parece uma cegueira política que você pode ver o absurdo e você não tem um senso crítico sobre a coisa. Isso é uma crítica que eu faço às gerações. Vote em quem você quiser. Bote na balança. Ninguém vai ser igual. Você não vai concordar 100% do seu pai, que é uma pessoa que você deve admirar. Imagina um político que não sabe nem o que você é. Você tem que analisar e dizer, cara, isso aqui dele tá certo. Eu não voto por uma série de motivos, mas isso aqui está certo. Cara, isso aqui eu não voto por uma série de motivos, mas isso aqui está certo, isso aqui está errado. Isso é política. E hoje não. A gente está vendo, infelizmente, uma cegueira que a pessoa pode fazer o que for. E aí onde você está vendo isso, Marcelo? Você só está vendo isso nas redes sociais? Não. Eu estou vendo isso nos números. Da eleição de 22 para cá, os números são os mesmos. As pesquisas mostram a rejeição e a aprovação a mesma. Pode ter sido um momento bom ou ruim, o que for. Pode ter sido bom. A gasolina estava R$8, as pessoas estavam apoiando. Entendi. Como justificativa. O outro, quando chega a 8, mas o teu também teve. Será que qual é a dificuldade de você dizer que a política econômica da Petrobras é de um preço internacional e que quem quer que esteja lá a gente está ferrado? A não ser que um presidente, que aí é uma crítica de Marcílio, até hoje ninguém me falou porque o álcool não é um concorrente da gasolina, já que a gente produz álcool para baixar o preço. Mas, veja, e eu não estou falando defendendo A ou B, entendeu? Entendi. Até porque, como eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa agora há pouco, que me perdoe falhar a memória, acho que foi Felca, estava dando uma entrevista, ele disse uma coisa fantástica. Qual a sua tendência política? Ele disse, se eu responder, metade das pessoas vão desligar. Foi ele mesmo. Eu achei aquilo fantástico, porque se eu chegar agora num debate, eu trabalho com política também, com político, e sou político,
já trabalhei na causa animal, já trabalhei, a gente já discutiu sobre esse projeto em 2015, sobre a linha férrea da Coab 3, mandamos para a atual governadora. Eu sempre gostei de discutir política. Moro na área rural que eu discuto o reuso de água, né? E eu sempre digo, qual é a dificuldade de a gente... Agora, se eu estiver aqui no podcast contigo, num estúdio fabuloso desse, e eu chego e digo assim, minha tendência é A ou B, metade das pessoas já vão desprezar qualquer fala minha. É verdade. Qualquer fala minha, qualquer fala sua. Pois é. Qualquer fala sua. Você diz, cara, mas eu achei que tal presidente acertou aqui. Cara, a metade das pessoas vão discutir, elas não querem nem entender se aquilo... Não, cara, eu estava falando uma coisa positiva. Eu estava dizendo que o MEI agora vai pagar menos imposto. Isso vai te ajudar. Não, mas que é esse desgraçado, não sei o quê. Quem quer que seja. Eu espero muito que isso passe. Mas eu não estou vendo luz. Mas eu espero muito que isso passe. Pelo futuro da nossa nação, né? Eu não estou vendo luz para isso. Eu não consigo enxergar quando isso vai passar. Quando essa catraca vai virar. Entendi. Tá? Marcílio, para a gente dar um segmento aqui, já caminhando para o final do episódio, eu tenho um professor de contabilidade pública que ele é contador público há mais de 20 anos e ele me falou sobre como é que funciona a lavagem de dinheiro eleitoral na prática, certo? E eu queria perguntar de você, esse tipo de crime cabe no caso a você? Se sim, teria um exemplo, óbvio, sem citar nomes, caso não possa, ou algum exemplo que não foi com você, mas é bom a gente trazer aqui. A gente tem vários tipos de crime eleitoral, né? Compra de voto, uma série. O crime mais típico é a compra de voto, que é o mais difícil de você detectar. É muito difícil, né? De você detectar que a captação ilícita de sufrágio, alguém que oferece. Já peguei alguns casos da pessoa oferecer e tal. E tem outros também que é o contrário, tá? Você pede dinheiro a mim e grava. E se eu te der, eu comprei voto. Mas muitas vezes você diz assim, dá um auxílio. Dá micro-ondas. Quando você não dá, a pessoa denuncia por compra de votos. Eu já peguei gente tentando destruir a carreira de alguém pedindo. Que era um pedido simulado, entendeu? Entendi, porque o outro lado político quis dessa forma. Porque né? Politicamente, você pode destruir alguém fazendo uma simulação dessa natureza. Porque o período político, todo mundo vira um ator. Um político... Ou vai para a igreja. Veja, mas eu não culpo só o político, não. Eu culpo o cidadão. Você não pode estar um dia mal. Você não pode adoecer. Você não pode estar com a dor. Se você não olhar para a pessoa e não der apertar a mão, a pessoa ali dentro muda de voto. Você pode ter sido a melhor pessoa do mundo, seu candidato. Você deve ter o seu candidato. Melhor pessoa do mundo. Cara, esse cara trabalhou feito um louco. Nesse dia ele brigou com a esposa, o filho dele está internado. O cara acordou, passou a madrugada no hospital. Se ele não falar com o Ricardo, disse, eu não voto nele não. O cara nem olhou para mim. O cara nem olhou. Aí o cara disse, pai, esse bicho, ele passou a noite no hospital. Mas muitas vezes ninguém vai dizer isso a Ricardo. E Ricardo, eu estou falando ele como exemplo, que a população quer que você seja um tipo de ator. E nesse processo de política aí, há realmente a captação ilícita de sufrágio, que é a compra, e existe e tal. E também tem a lavagem de dinheiro. Veja o montante que a gente está vendo do fundo partidário, e pode ter muita coisa que é simulada, que não bate com o real. Por exemplo, você diz assim, Marcílio, o candidato X, e aí onde precisa de um advogado, um bom contador, pessoas para assessorar, como é que a nota fiscal da gráfica, o cara gastou R$1 milhão com a gráfica e ninguém viu nada dele na cidade. Sei. Não viu nada, não. A gente viu de 50 bandeiras, R$1 milhão. Isso é lavagem de dinheiro. Tem outra pessoa que faz parte, não só o advogado, tá? Existe o Ministério Público Eleitoral. Você sabe, para concluir nosso episódio, que não existe juiz eleitoral no Brasil de carreira. Os juízes eleitorais são juízes que vêm do fórum, o juiz da Justiça Comum. Temporariamente eles estão ocupando aquele cargo. O promotor temporariamente ocupa aquele cargo. Então não tem juiz eleitoral de carreira. Então muitas vezes eles são pegos também até de supetão ali e tal. Mas é uma justiça muito célere, muito rápida. Nós temos em Caruaru aqui exemplos de 300, 400 processos em 90 dias. Quase tudo é julgado por liminar, senão não dá tempo. Né? Para o ápice do advogado, para quem está vindo nesse podcast, é conseguir direito de resposta. E o outro ápice dele é conseguir caçar um candidato. Tirar aquele candidato da cadeira porque ele entrou ali de forma irregular.
Então, mais você ocupar o espaço dos outros. Porque onde é que o advogado dá voto a Evandro? Eu dou voto a Evandro provando que Ricardo está mentindo. E eu ganhar vários direitos. Sabe o que é que acontece com o Evandro? A partir dali, Evandro, tudo que falar, perde, por mais verdade que ele fala, quando a gente desqualifica ele, ele começa a voz dele começa a perder sentido. Entendi. E aí o que é que ele pega no final da reta? Ele pega aquela pessoa que não é nem o boi garantido, nem o caprichoso, aquela pessoa que está no meio ali. Eu não sou nem um lado nem outro, eu só queria ver um cara equilibrado. Esse equilibrado muitas vezes é o que decide a campanha. Que eu acho que esse cara do meio vai decidir a eleição para presidente. Isso é um achômetro meu. Nós tivemos na última campanha 0,9 de diferença. Foi. 0,9. Isso é aquele cara que no final da reta vê a pessoa mais equilibrada, vê a pessoa que falou uma coisa mais séria e diz, entre esse e outro, porque você quer ver a figura do seu pai como líder de um grupo, uma pessoa equilibrada. Imagine qualquer adversidade que seu pai tenha, ele sair soltando palavrão. Então, o líder, ele tem que passar um mínimo de equilíbrio. Senão ele desequilibra todos e ele não convence o enduvidado. Aquela pessoa que está analisando e tal. Porque final da campanha todo mundo já tem seu candidato. Mas ainda tem um segmento. Por isso que eu sou contra a pesquisa. Que está querendo um motivo que o leve a dar 4 anos àquela pessoa para governar seu país. Só pode falar que eu estou mais ansioso, na verdade, para a eleição do governo do estado do que para presidente. Eu também. Eu acho que a eleição vai ser uma eleição bastante ácida. Ácida de acusações, ácida de disputa, ácida de notícias falsas. A lei eleitoral agora diz que o uso de material sintético ou IA às vésperas da eleição não vai poder. Eu acho, até vou fazer uma palestra sobre isso, eu acho até sem sentido. Porque muitas vezes eu acho que a legislação eleitoral não alcança a vida real. Sei. Você produzir um material hoje, faltando 8 dias, qual a diferença desse material não ser jogado faltando um dia? Esse material já vai estar espalhado nas redes sociais. Né? Vai estar espalhado nas redes sociais. É uma coisa, é muito difícil a justiça alcançar. Agora, como o Sistema Globo lançou e depois os outros lançaram, o fato ou fake, isso é muito importante também. O Meta, né, o Instagram agora, nas últimas eleições agora municipais, aparecia um rótulozinho dizendo que aquela notícia não tinha, como é que posso dizer, provas suficientes de que aquilo ali realmente era verdade, né? E hoje a propaganda eleitoral vai ter que dizer que aquilo ali é um material confeccionado sinteticamente, que aquilo ali não é real. Porque é interessante como a gente está num mundo em que antigamente se discutia política, hoje em dia está discutindo técnica de convencimento, não mais política. Se eu pegar a figura do meu pai, vamos dizer que meu pai seja uma pessoa que todo mundo gostou na cidade, e coloco ele à véspera da eleição falando comigo e pedindo voto, isso é um material falso. Isso não pode. Mas veja que evento devastador. É verdade. E aí eu posso ser muito pior do que Evandro e eu vou passar à frente. Porque descobriram que essa manipulação na mente das pessoas é muito forte. A questão emocional é muito forte. E aí é onde eu muito receio que nessa campanha o material sintético manipulado que seja tão real seja capaz de decidir uma eleição que já não vai ser pelo voto, vai ser pela manipulação daquelas mentes com algoritmo e com aquele material que não trata do que é real. Então, nosso voto muitas vezes vai ser muito desprezado em relação a um poder desse. E no outro dia, milhares de pessoas votarem em alguém por conta disso. E ter o candidato que ia ser eleito, que tem um histórico positivo, que você analisou, por causa de uma perder a eleição. Sintética, estou entendendo. Marcílio, para finalizar, meu amigo, esse grande episódio, uma mudança. Dê aí uma sugestão de mudança que poderia ocorrer, como você falou aqui agora. Talvez o direito eleitoral não chegue na realidade. Uma mudança, uma sugestão para que isso daí possa ocorrer. O Brasil precisa de diversas mudanças. Eu vou lhe dizer, uma delas é, por exemplo, que a Suprema Corte tem a limitação de tempo. Eu não posso conceber que um advogado com 40 anos fica até os 75 com aquela mentalidade estática dele, o pensamento dele, decidindo a nação. E eu não estou defendendo o lado A ou o lado B, eu estou falando a democracia, ela exige alternância. Sem alternância, para que você entenda, se você me der 20 anos de poder, eu vou estar preenchendo outros órgãos também. Daqui a pouco todo mundo converge ao meu pensamento.
Eu queria muito que meu país, assim, as pessoas aumentassem o senso crítico, não mudando de pensamento de político, mas aumentasse o senso crítico e tirasse essa idolatria. Eu que sou cristão, eu estou vendo até Cristo sendo botado abaixo de lado A ao lado B. Querendo vincular Cristo a um lado e outro. Isso aí eu acho absurdo. A gente está sem lideranças, novas lideranças, né? Só quem pode mudar a sociedade é esse senso crítico. A gente ter senso crítico. E a gente ter coragem de falar. Havia 10 anos atrás, você ia fazer essa pergunta e alguém ia dizer, eu quero lá saber de política. 20 anos atrás era a mesma pergunta. Eu não sei se hoje se faz. Porque havia uma imagem que a política é um ambiente totalmente podre. Mas isso era uma jogada, porque Evandro nunca queria ser vereador. Vou nada, Marcílio. Tem um grupo que eu trabalho com meu pai. Mas, Evandro, tu tem uma visão política boa. Não, vou nada, porque vão me chamar logo disso e daquilo outro. Isso fez muita gente impedir de entrar na vida política. Muita gente foi impedida de entrar na vida política. Então, assim, eu sou sempre um sonhador. Agora que eu espero que as pessoas... algumas coisas no sistema tem que mudar também. Né? A gente tem que mudar o sistema judicial nesse sentido. As pessoas têm que aumentar essa... Hoje em dia a gente está com medo de falar de política, até de perder um amigo. Perder até um parente de conversar. Mas eu acho que você nunca pode perder sua capacidade de indignação. É o que lhe move. Se você não for indignado com aquilo que você acha errado, você parou no tempo. Você tem que ser um insurgente sempre. Cara, eu estou indignado, eu cheguei aqui, Ricardo disse, esse microfone não é o 100% ainda. Se ele disser, tá bom, tanto faz, ele nunca vai pesquisar, nunca vai lutar e nunca vai atrás daquilo. E melhorar. Isso serve para a política. Se você não for uma pessoa que questione e que não esteja insurgente, diz, cara, eu aprendi uma coisa para terminar nosso papo aqui, eu não sei quem foi que citou, mas mudou meu pensamento, dizendo que a utopia, eu sempre achava que era uma coisa de doido. Utopia é uma coisa que você nunca alcança. E eu aprendi que não. É bom ter utopia. Utopia vai lhe mover até o dia da sua morte. Porque se você não tiver utopia, tudo que você tiver seu alcance aqui, chegar aqui você parou. Entendi. A utopia vai te mover até o dia da tua morte. A porque busca, né? O que é inalcançável vai te mover sempre. Né? Porque você não vai conseguir chegar até ele, mas você vai sempre caminhar. Mas se você está satisfeito de chegar até aqui, né, você tem que estar aqui. Acabou aí. Acabou aí. Dizer. Então, a utopia, no bom sentido, é você buscar aquilo, reverberar aquilo, propagar aquilo. Sensacional essa. E isso vai fazer você sempre lutar. Não como uma coisa doente, aqueles desenhos animados que você não chega no final, não é isso. É de dizer, cara, eu acredito naquilo ali. Acredito em mais. E pode botar uma distância longa. Pode botar longa. Não que você tenha que morrer pelo passo seguinte, não. Não tem que morrer pelo passo seguinte, não. Você tem que estar satisfeito até cada degrau que você chegar. Né? Eu mostrei a foto dos meus pais, onde eles chegaram já foi muito para o que eles tinham. Mas muito mesmo. Entendeu? Então, se meu pai não chegou a ter um carro com ar-condicionado, mas ele já tinha um carro novo, para quem nasceu, já foi muito. Então, qualquer coisa que eu chegar para mim é muita coisa. Mas eu posso continuar sonhando, né? Com certeza. E principalmente na vida política, porque a vida política ela não reflete só a tua vida, vai refletir a vida de muita gente. Entendi. Eu tinha dito que era para finalizar, mas tem uma coisa que eu esqueci 3 de fazer. finais tu já fizesse comigo, eu já te falei que é. Mas veja, tinha um aqui, que é aquele que a gente estava conversando antes de começar, que é de não poder ser preso, rapaz. Sim. Lembra, a gente falou tanto nisso no falou início. Nisso no início e não tocamos no a assunto. gente conversou. Eu disse a você que eu falo muito, né? Aquele da prisão, é interessante quando as pessoas dizem, 5 dias antes, 2 dias depois não pode ser preso. Primeiro, não é qualquer prisão, tá? Veja, crime inafiançável e flagrante, você pode ser preso. Certo. Mas o que eu acho interessante, que a gente estava conversando no off, que a lei eleitoral, tem a lei das eleições e tem a lei eleitoral. É de 1965. A outra é de 97. Mas o Código Eleitoral de 67 está para ser alterado, mas de 65 remete à data do período da ditadura militar, período que a gente chama de... Cada um que chama outro nome, mas é um período de restrição do braço forte do Estado em cima das pessoas. Esse período é um período de muita rigidez. Interessante que essa lei, até hoje ninguém mudou, ninguém, passou todos os governos, de direita, centro, de extrema, de tudo que é lado já foi, e ninguém mudou.
Essa proibição ela se deu naquela época para que o Estado não intervisse no resultado das eleições. A gente está falando de pesquisa que intervém, da fake news. Antigamente poderia um delegado de polícia prender alguém. Prender um candidato. Um candidato, se não tivesse uma lei. Imagina você chegar numa cidade pequena. Vamos botar a nossa realidade. Uma cidade pequena aqui do interior. Dizer, eita, tem um primo meu que é candidato no interior do interiorzinho ali. E ele vem crescendo nas pesquisas. E aí ele é preso. Tu acha que a população vai achar que ele é o quê? Ele é ladrão. Ladrão, é. E depois vai ver que aquela prisão dele foi um motivo banal, foi um motivo desnecessário. Quem vai ganhar o outro? Então, esse poder de prisão de alguém ilegal naquela data, não tem como eu e Evandro, candidato, e tu ser preso à véspera. Então é mais sobre o candidato do que sobre o eleitor? É mais sobre a proteção também do processo eleitoral. Processo eleitoral. Embora que o político já distorce e o Supremo descobriu isso com a prisão do ex-presidente Lula e com a prisão do ex-presidente Bolsonaro, que prender político em ano de eleição é um mau negócio. As pessoas nunca entendem que aquela prisão é legítima. Nunca. Sei. Por isso que o Supremo acabou prendendo o ex-presidente Bolsonaro antes, porque todas as vezes que prende alguém no ano de eleição, as pessoas entendem como uma prisão política. Aconteceu isso com o Lula. Então, prender os dois candidatos. E quando ele se candidatou, depois ganhou. Exatamente, porque as pessoas já não enxergam aquilo, né? Entendi. Mas isso só é um paralelo do nosso debate. Mas, na verdade, prender alguém à véspera da eleição pode ser muito perigoso para a democracia, para o teu direito do voto, para teu julgamento, né? Porque você está de longe vendo aquela cena, como é que tu vai pedir o voto à tua mãe que o teu candidato foi preso? Mas, mãe, foi uma prisão política. Pode ser que ela entenda diferente. Então, essa proteção ao eleitor de votar e essa proteção ao candidato de não ser preso naquele estrito período, a não ser em caso de flagrante, que ele esteja cometendo um crime, e a não ser que ele tenha sido condenado numa sentença inafiançável naquele tempo, ele pode ser. Não é aleatório assim, não. Né? Eu posso matar, não, tá? Não é assim, não. Uma prisão em flagrante, ele é preso, não é isso, não. É uma pessoa que está com um processo e naquela época ia ser preso, entendeu? Entendi. Então, aquele período de 5 dias antes é para que as pessoas não se sintam ameaçadas de votar e ser votado. O que a gente chama do voto ativo, que é seu, e o voto passivo é de quem recebe, que é do candidato. Então, nunca ninguém mudou essa norma, tá? Então, é mais ou menos para proteger também o processo democrático que foi escrito em 1965. Entendi. Pois tá certo, Marcílio. Agora sim, oficialmente, chegando no final do episódio, queria agradecer a presença de Marcílio. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui. Reforçar que esse episódio é patrocinado, né, um oferecimento do braço da contabilidade do Grupo Evandro Tenório, certo? Assim como Marcílio venha fazer parte do nosso ecossistema. E aí tem alguma saudação final, mandar um abraço para Evandro, né? Que eu acho que uma hora dessa deve estar fazendo hora extra, período de imposto de renda. Exatamente. Tem 1 milhão de dúvidas que as pessoas têm. Tem uma PRA da equipe dele que é excepcional também. Agradecer a você, Evandro, a Ricardo. Vocês têm uma logística e um planejamento interessante aqui, o estúdio maravilhoso. Nunca falei tanto tempo. E assim, somente agradecer. Nunca fui para uma entrevista que eu pudesse expor a história da minha vida também. E eu acho que eu tenho mais a agradecer, né, pelo convite, pela exposição da minha área, pela minha carreira e pelo meu lado pessoal. E agradecer a todos que vão ter paciência de ver ou os recortes, ou quem sabe, pessoas, ou quem sabe ouvir todo esse... Eu vou guardar para mim, para minhas filhas, com muito carinho. E vou ver esse vídeo aqui com muito carinho, com essa produção toda. Eu agradeço demais assim, o convite que vocês me fizeram. Boa. Disponha, viu? Então é isso, pessoal. Obrigado a você que está nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube ou até nos cortes do Instagram. Então é isso. Muito obrigado.